Olá, eu me chamo Ana Josana, sou professora de Química do IFPB Campus Cabedelo. Na aula de hoje, nós iremos ver o assunto sobre soluções, cálculo de concentrações. Vamos lá? Quando a gente fala de solução, a gente está se referindo a uma mistura homogênea, formada por dois componentes, um soluto e um solvente. Lembrando, o componente em menor quantidade é o soluto e o componente em maior quantidade é o solvente. E juntos formam uma mistura homogênea. No laboratório, o preparo de soluções é um trabalho, né, uma rotina muito presente e as soluções elas são utilizadas para diversas finalidades. Para fazer ensaios titulométricos, ensaios volumétricos, para fazer reações químicas, enfim. As soluções são aplicadas para diversas finalidades. O soluto ele pode ser de dois tipos. Nós podemos partir de um soluto sólido. Então, para isso, através dos cálculos das unidades de concentração, a gente determina uma massa e aí essa massa ela precisa ser medida em uma balança. E aí o ideal é que a gente utilize uma balança analítica, pois ela apresenta uma precisão de 4 a 5 casas decimais após a vírgula. Ou podemos utilizar um soluto líquido. E aí, partindo de um soluto líquido, nós iremos fazer os cálculos e determinar qual o volume que deverá ser usado daquele líquido. Para isso, a gente irá precisar fazer essas medidas dos líquidos com precisão em determinadas vidrarias, que são de precisão. A exemplo da pipeta graduada, pipeta volumétrica, a exemplo da proveta, de uma bureta, enfim, iremos lançar mão das vidrarias de precisão. Lembrando que as vidrarias volumétricas, elas são sempre mais precisas que as vidrarias graduadas. Então, se tivermos que medir, por exemplo, 20 ml de uma determinada substância, de um determinado reagente, enfim, a gente poderá lançar mão de uma pipeta volumétrica de 20 ml em vez da pipeta graduada de 20 ml, porque a volumétrica é mais precisa. Já os solventes, os mais usados em laboratório são esses dois, a água e o álcool etílico. A água é considerada o solvente universal e a solução preparada a partir da água será chamada uma solução aquosa. E se utilizarmos o álcool etílico, a solução preparada é uma solução etanólica. Tudo vai depender da substância, da polaridade do soluto que será utilizado no preparo da solução. Então, se for uma substância polar, por exemplo, do fenol, o solvente será utilizado o álcool etílico, porque o álcool etílico ele tem afinidade tanto com as substâncias polares quanto com as substâncias apolares. Ou então podemos lançar mão de outros solventes apolares, como o hexano, por exemplo. Aqui vem mostrando alguns exemplos de soluções muito usados nas análises fisicoquímicas de análise e controle de água, da qualidade da água. Então, nós temos solução de ácido clorídrico 0,1 molar, solução de carbonato de sódio 0,1 normal, solução de sulfato manganoso 480 gramas por litro, solução de tiosulfato de sódio 0,025 normal, solução de amido 1%, solução de cromato de potássio 5%, solução de nitrato de prata 0,0141 normal. Então, a gente pode observar o que vai diferenciar essas soluções serão, além do tipo de substância utilizada, a unidade de concentração. Então, nesses exemplos aqui, a gente está utilizando a molaridade, normalidade, a concentração comum e o título, que é o que a gente vai ver nos slides seguintes. Então, existem diversas unidades de concentração quando a gente fala de soluções, mas as mais usuais são essas 4 que nós iremos abordar nessa aula. Então, nós temos a molaridade, a normalidade, a concentração comum e o título. Inicialmente, se encontrarmos uma unidade m ou mol por litro, estaremos diante da molaridade, que de longe é a unidade mais utilizada quando a gente vai fazer o preparo das soluções. Molaridade, representada por essa letrazinha M,
vai ser número de mol de soluto dividido pelo volume da solução em litros. Lembrando, quando a gente está utilizando as fórmulas de concentração das soluções, existirão esses subíndices, índice 1, o 2, sem índice nenhum. O subíndice 1 vai indicar para a gente que a gente está trabalhando com soluto, que é o componente em menor quantidade. O 2 é o solvente, sem índice nenhum, estaremos diante de uma solução. Então, molaridade será quem? Será número de mols do soluto, número de mol representado pela letra N, sobre o volume da solução em litros. Se uma questão te der um volume em ml ou qualquer uma outra unidade, é necessário transformar para o litro, quando a gente vai utilizar lá a fórmula da molaridade. Sabemos que normalidade é massa qualquer dividido pela massa molar. Então, molaridade será uma massa qualquer, em grama, dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução em litros. Se virmos uma unidade N ou equivalente grama por litro, estaremos diante da normalidade. A normalidade será dada por essa fórmula aqui. Normalidade é molaridade vezes o K. O K é uma constante que a gente vai ver no slide seguinte. Se eu sei que molaridade é massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume da solução em litros, eu posso estar utilizando essa fórmula aqui da normalidade. Então, normalidade vai ser igual a massa do soluto vezes o K, que é a constante, dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução em litros. Quem seria o K? Então, essa constante, quando a gente está trabalhando com os ácidos, vai representar o número de hidrogênios ionizáveis daquela minha fórmula. Então, por exemplo, para o HCl, como só tem um hidrogênio, K vale 1. O H2SO4, que é o ácido sulfúrico, nós temos 2 hidrogênios ionizáveis, então K vale 2. O ácido fosfórico, que é o H3PO4, como são 3 átomos de hidrogênio, o K vale 3. Para as bases, o K vai corresponder ao número de hidroxilas. Então, NaOH, eu tenho apenas um hidroxila, o K vale 1. O hidróxido de magnésio, MgOH2, são 2 hidroxilas, o K vale 2. AlOH3, que é o hidróxido de alumínio, o OH, nós temos 3 unidades, então K vale 3. Para os sais, o K, essa constante, vai corresponder ao número de elétrons transferidos. E aí a gente pode estar utilizando o K tanto para o cátion, que é o íon de carga positiva, quanto para o ânion, que é o íon de carga negativa. Então, veja, o sódio, a carga dele, o NOx, corresponde a mais 1. Então, fica o quê? Mais 1 vezes 1, porque eu só tenho um hidrogênio aqui na minha fórmula, então, mais 1 vezes 1, 1. Ou então, eu posso utilizar a unidade lá do meu ânion. Qual a carga do cloreto? Menos 1. Menos 1 vezes 1 em módulo dá 1. Então, tanto faz eu utilizar o K pelo cátion, pelo ânion. Outro exemplo, sulfato de magnésio. O magnésio, carga dele, mais 2. Eu só tenho um magnésio na minha fórmula, então K vale 2. Ou então, pelo sulfato, pelo ânion, eu tenho que a carga de sulfato é menos 2, eu só tenho uma unidade do sulfato, então menos 2 vezes 1 menos 2, mas em módulo fica 2. E o fosfato de cálcio, o cálcio NOx dele é mais 2, então fica mais 2 vezes 3, que dá 6. Ou menos 3 multiplicado por 2 menos 6 em módulo 6. Se virmos a unidade grama por litro, estaremos diante da concentração comum. Concentração comum vai ser quem? Vai ser a massa do soluto, portanto, M1, dividido pelo volume da solução, por V. Veja que como o volume é da solução, não precisa estar colocando nenhum índice 1 ou 2. Coloco o índice nenhum. A sua unidade pode ser, além do grama por litro, grama por ml e tantas outras. Se virmos uma unidade, um valor lá adimensional dado em porcentagem, nós estaremos diante do título.
O título ele pode ser dado tanto em massa quanto em volume. Então, inicialmente, o título em massa, representado por essa letrazinha aqui, grega, vai ser o número, a massa do soluto, que é o M1, dividido pela massa total da solução. Massa total da solução, massa do soluto mais massa do solvente. Então, tem um M1 mais M2. Então, o título vai ser M1 sobre M, massa do soluto, pela massa total. O título é uma unidade de concentração bem interessante para a gente estar utilizando no laboratório, porque ele não vai depender das especificidades das substâncias que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, se a gente chegar lá numa farmácia e a gente pedir água oxigenada 10 volumes, né? Essa unidade de concentração é o título, no caso lá, volume. Então, para eu preparar uma unidade de uma solução na concentração de 10 volumes, é só eu pegar em um balão de 100 ml, colocar 10 ml do reagente PA e completar com água. Aí eu vou ter para um volume total de 100 ml, 10 partes lá do reagente puro, né? Título em volume e porcentagem em volume. Então, vai ser o volume do soluto pelo volume da solução. Na atualidade, né, a gente tem usado bastante o álcool gel, o álcool etílico. E aí a gente sabe que o álcool glicerinado, por exemplo, ele é dado na unidade de grau GL, ou seja, grau Gay-Lussac. Então, por exemplo, se um álcool comum ele apresenta 96% em sua concentração, que é concentração em título, quer dizer que nesses 96% serão 96 ml de álcool, que é o etanol, para 100 ml de solução. Então, para 100 ml do álcool comum, eu vou ter 96 ml de álcool, que é o etanol, e 4 ml de água. Então, o título aqui em volume fica, no caso, a quantidade em volume do meu soluto, que é, no caso, o etanol, 96 ml, dividido pelo 100, que são 100 ml o volume final da solução. Fazendo essa divisão, eu encontro 0,96 e multiplicando por 100, para termos o valor em porcentagem, 96%. E aí vamos aos exercícios aplicando essas unidades de concentração. Primeiro exemplo, preparar 100 ml de solução de sulfato manganoso, 480 gramas por litro. Então, vamos lá. Quais são os dados da questão, né? Eu preciso preparar uma solução que tenha este volume, nesta concentração aqui, 480 gramas por litro. Uma coisa interessante quando a gente trabalha com as unidades de concentração é que a própria unidade, ela pode nos remeter à fórmula. Então, se a minha unidade é grama, eu sei que grama é quem? É massa. E eu sei que litro é o quê? Litro é volume. Então, pela própria unidade, eu consigo resgatar a fórmula que eu estou trabalhando. Então, a concentração vai ser massa de soluto pelo volume da solução. Substituindo os dados, eu vou ter que concentração 480 vai ser igual a M1, que é o que eu quero determinar, dividido pelo V. Como eu sei que a minha concentração foi dada em litro, que aqui é 480 gramas por litro, as unidades que eu estiver trabalhando aqui na minha equação precisam estar em grama e em litro. Por isso, eu precisei transformar aqui os 100 ml para litro. Para isso, eu divido por 1.000. Então, 100 dividido por 1.000 dá 0,1. Fazendo um cruz-credozinho, eu tenho que o M1 vai ser igual a 480 multiplicado por 0,1, que vai dar 48 gramas do sulfato manganoso. Essa solução aqui é uma solução extremamente concentrada, né? Que a gente precisa utilizar uma quantidade de soluto muito elevada. Vejam, para cada litro de solução, eu preciso estar adicionando quase meio quilo do meu reagente. 480 gramas do sulfato manganoso. Segundo, preparar 500 ml de solução de cloreto de sódio a 1%. 1%, estamos diante do título. No caso aqui, o título em massa.
Então, não tem mistério. Se eu pedisse para preparar 100 ml de solução do cloreto de sódio em 1%, era só eu pesar 1 grama do meu cloreto de sódio, dissolver e transferir para um balão volumétrico de 100 ml. Se eu te pedisse uma solução na concentração de 15%, para um balão volumétrico de 100 ml, eu iria pesar uma massa de 15 gramas de cloreto de sódio, fazer a dissolução e transferir para um balão volumétrico de 100 ml. Então, a concentração ele já fala para a gente, é por cento, por 100. Nesse caso aqui, eu não vou preparar 100 ml, e sim 500 ml. Não tem mistério, vamos substituir aqui na fórmula, então o título vai ser massa do soluto pela massa total da solução. O título é 1%, quando a gente vai substituir nas fórmulas, a gente precisa tirar essa porcentagem, então eu vou dividir por 100, dá 0,01, igual a massa do soluto, que é o M1, dividido pela massa total da solução. Então, fazendo isso aqui, eu vou ter que 1 que multiplica M1 é M1, igual a 0,01 vezes 500. Fazendo essa multiplicação, eu tenho 5 gramas de NaCl, que é o que a gente esperava, né? Se eu quero 100 ml, 1%, então seria 1 grama para os 100 ml. Se eu vou preparar 500 ml, vai ser 5 vezes mais, ou seja, 5 gramas. Terceiro, preparar 250 ml de solução de carbonato de sódio na concentração de 0,1 molar e 0,1 normal. E ele deu como dado a massa molar do nosso soluto, que no caso ele nos deu a massa molar de cada elementozinho químico, né, do sódio, do carbono e do oxigênio, para a gente fazer o cálculo da massa molar. Então, vamos lá. Quais são os dados da questão? Ele nos deu o volume e quer que a gente prepare essas duas soluções. Então, primeiramente, a gente precisa determinar qual é a massa molar do carbonato de sódio. E aí, a gente também pode encontrar esse valor diretamente no rótulo do nosso reagente, quando a gente vai fazer o preparo da solução. Mas aí não tem mistério. Quais são os elementos químicos que estão presentes na fórmula do carbonato de sódio? Nós temos o sódio, o carbono e o oxigênio. São quantos átomos de sódio? São 2. 2 vezes 23, que é a massa molar do sódio, que a gente encontra na tabela periódica. Carbono, eu tenho 1 vezes a massa molar do carbono, que é 12. 12 vezes 1, 12. E tenho 3 oxigênios, 3 vezes 16, que dá 48. Então, somando isso aqui tudo, eu vou encontrar que a massa molar do carbonato de sódio vale 106 gramas por mol. E aí, é só a gente substituir lá nas fórmulas. Então, primeiramente, nessa concentração molar aqui, 0,1 molar. Eu sei que molaridade é número de mols do soluto pelo volume da solução em litro. Ou, substituindo quem é o N, M1 por massa, é uma massa qualquer, pela massa molar, vezes o volume. Substituindo, a minha molaridade vale quem? 0,1. A massa do soluto é o que a gente precisa determinar para pesar lá na balança, porque esse é um reagente sólido. A massa molar, a gente acabou de calcular, vale 106. E o volume da solução precisa estar em litros. Ele quer preparar 250 ml. Então, a gente dividindo por 1.000, a gente tem 0,25 litro. Fazendo esse cálculo aqui do cruz credo, eu tenho o quê? Que M1 vai ser igual a 0,1 vezes 106 multiplicado por 0,25, que é igual a 2,65 gramas do carbonato de sódio. Então, para eu preparar uma solução 0,1 molar do carbonato de sódio, 250 gramas, 250 ml, é só eu pesar essa massa aí de 2,65 gramas em um becker lá na balança analítica, fazer a dissolução, transferir para o balão volumétrico de 250 ml e fazer a aferição da água. E aí finalizar o procedimento, né? Fazendo a rotulagem e o invase. Segundo, normalidade igual a 0,1 normal. Substituindo na fórmula, normalidade é molaridade vezes K.
Então, normalidade vai ser quem? Vai ser a massa do soluto, massa molar do soluto vezes o volume em litros, multiplicado por 1K. Que a normalidade é 0,1. Então, fica o M1, que é o que a gente precisa determinar, vezes 106, multiplicado pelo volume 0,25. E quem é o K? O K, para o carbonato de sódio, ele vale 2. Porque o sódio vale mais 1 vezes 2 dá 2. Fazendo esses cálculos aqui, eu vou encontrar que a massa do soluto vale 1,32 grama para a gente medir lá, fazer a pesagem lá na balança, né? Utilizando um becker, transferir para um balão volumétrico de 250 ml e seguir o procedimento. Fazer o invase e a rotulagem da nossa solução. Quarta questão. Preparar 500 ml de solução estoque 0,5 mol por litro de ácido clorídrico HCl a partir do ácido comercial. Dados. Então, ele deu a densidade do ácido comercial, 1,18 grama por ml. O título corresponde a 37%, a massa molar, 36,47 gramas por mol, né? Então, a primeira etapa é a gente determinar a concentração molar do ácido comercial. Porque, vejam, no final das contas, para a gente fazer o preparo dessa solução aí, a gente vai recair em um caso de diluição, que é como se fosse: o meu café está forte, eu quero que ele fique fraco, né? Ou seja, o café está concentrado, eu quero que ele fique menos concentrado. O que eu vou fazer? Vou acrescentar água. Para isso, a gente precisa determinar qual é o volume que a gente precisa medir lá do nosso reagente comercial, transferir para um outro recipiente, acrescentar água e fazer a diluição desejada. Então, inicialmente, precisamos saber qual é a concentração molar do ácido comercial, que é o ácido clorídrico. Então, a fórmula é essa daqui. Molaridade vai ser igual a título vezes densidade vezes 1000 dividido pela massa molar. Substituindo os dados, então, molaridade, o título, como é 37%, a gente divide por 100, então 0,37. A densidade vale 1,18. O 1000 é porque a molaridade é dada em litro e a densidade aqui em ml. A gente precisa fazer essa conversão. Dividido pela massa molar do HCl, que vale 36,47 gramas por mol. Então, fazendo esses cálculos aqui, eu vou encontrar 11,97 mols por litro. Ou seja, o nosso ácido comercial ele está presente em uma concentração de 11,97 mols por litro. A partir daí, se eu quero preparar 500 ml a uma concentração de 0,5 mol por litro, é só fazer o cálculo da diluição. O cálculo da diluição, a gente utiliza essa fórmula aqui. M1V1 igual a M2V2, porque eu estou trabalhando com a concentração molar. Se eu estivesse trabalhando com concentração comum, seria C1V1 igual a C2V2. Ou então, N1V1 igual a N2V2. Então, inicialmente eu coloco no mesmo lado da minha equação os dados da solução que eu quero preparar. Então, eu quero preparar uma solução na concentração 0,5 mol por litro, este volume aqui, 500 ml. E o segundo membro são os dados do reagente puro, né? Qual é a concentração molar dele? A gente determinou aqui, 11,97. E o volume é justamente a alíquota do volume que a gente precisa estar encontrando para pegar lá do reagente puro e transferir para um balão volumétrico, já contendo água deste lado, lembrar sempre disso. Então, fazendo esses cálculos aqui, eu vou encontrar que V2 vai ser igual a 0,5 multiplicado por 500, dá 250, dividido por 11,97. Ou seja, eu preciso estar retirando uma alíquota lá de 20,9 ml do ácido clorídrico do reagente puro, né? Do frasco comercial. Aí ele fala: assim, para preparar 500 ml de solução do ácido clorídrico 0,5 mol por litro, basta transferir lentamente uma alíquota de 20,9 ml do reagente PA
para um balão volumétrico de 500 ml que já contém um determinado volume de água e aferir o balão volumétrico. Lembrar sempre disso, gente, porque o processo da diluição a partir de um ácido comercial é um processo que libera muita energia, é um processo muito exotérmico. Então, essa norma de segurança ela precisa sempre ser obedecida. Sempre no balão volumétrico, a gente vai fazer o preparo dessa solução, ele já deve conter uma determinada quantidade de água destilada para depois a gente estar adicionando lentamente o nosso reagente puro. E agitar a solução, transferir para um frasco e rotular. Quinto, mais um caso de diluição. Partindo da solução estoque 0,5 mol por litro do ácido clorídrico, preparar 100 ml de uma solução do ácido clorídrico da concentração 0,01 mol por litro, que é a concentração molar. Então, vejam, o que significa solução estoque? Solução estoque é uma solução concentrada que a gente utiliza ela para fazer as diluições. Que é para sempre não existir a necessidade de eu estar preparando a solução de uma concentração baixa, por exemplo, 0,01 mol por litro, a partir do meu reagente comercial. Porque a gente sabe que o reagente comercial é um reagente que apresenta concentração extremamente elevada, a gente precisa estar utilizando a capela, estar utilizando todos os equipamentos de proteção individual, ter o maior cuidado para a gente estar manuseando esse reagente. Então, a gente prepara uma solução a partir do ácido comercial mais concentrada, nesse exemplo 0,5 mol por litro, que a gente chama de solução estoque, e a partir daí a gente sempre passa a fazer as diluições. Então, os dados aqui, solução estoque tem essa concentração e a gente quer preparar 100 ml nessa concentração. Mais uma vez, iremos utilizar a fórmula da diluição, M1V1 igual a M2V2. Quais são os dados da solução que eu quero? Eu quero na concentração de 0,01 molar 100 ml. E aqui eu coloco os dados da solução concentrada, solução estoque, está 0,5 molar. E esse volume é justamente o volume que a gente precisa retirar dele para estar passando, transferindo para o balão volumétrico para fazer a sua aferição. Então, o V2 vai ser quem? Vai ser 0,01 vezes 100, que dá 1 dividido por 0,5. Então, fazendo essa divisão aí, eu vou encontrar que o volume vai ser igual a 2 ml. Ou seja, se eu pegar 2 ml da solução 0,5 mol por litro e transferir para um balão de 100 ml e aferir com água, ao final eu vou ter uma solução na concentração 0,01 mol por litro. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado. E aí a gente continua no próximo slide.